Esse foi o título que dei ao meu desabafo porque, sinceramente, até hoje eu ainda não entendo como alguém teve coragem de fazer o que ela fez. Meu nome é Helena, e essa é a história de como quase perdi meu filho para a pessoa que menos deveria ter tentado algo assim, a própria avó dele. Tudo começou quando eu ainda estava grávida. A mãe do meu marido, Dona Vera, sempre teve aquele jeitinho narcisista, digamos assim. Tudo tinha que girar em torno dela. Se eu enjoava, ela dizia que enjoou mais na gravidez dela. Se o bebê chutava, ela dizia que os filhos dela chutavam mais forte. Se eu ganhasse um presente, ela dava outro 2 minutos depois, só pra mostrar superioridade. No começo eu levava na brincadeira, mas quando meu filho nasceu, a coisa mudou de nível. Ela simplesmente tomou posse dele. Eu acordava de madrugada para amamentar e encontrava a porta do quarto aberta. Ela dizia que só passou pra ver se ele respirava. Quando eu falava que era invasivo, ela chorava, dizia que eu estava afastando ela do neto, que eu não era uma boa mãe por não aceitar ajuda. A cada visita, ela reclamava mais e mais do meu jeito de criar meu filho. Até inventou para a família que eu era fria com o bebê, que eu não sabia cuidar, que ele chorava porque sentia minha energia negativa. Era sempre assim, ela atacava e quando eu reclamava, ela se fazia de vítima. Meu marido, bom, ele tentava ficar neutro. Só que quando você fica neutro diante de um problema, você automaticamente fica do lado de quem causa o problema. Eu dizia isso para ele, mas parecia que tudo entrava por um ouvido e saía pelo outro. A situação piorou quando decidimos colocar nosso filho na escolinha. Era só meio período, para eu conseguir trabalhar tranquila. Dona Vera surtou. Disse que eu estava abandonando meu bebê, que o lugar dele era com a família, e por família, ela claramente queria dizer ela. Teve até uma cena ridícula em que ela tentou impedir literalmente que eu saísse de casa, segurando o carrinho e gritando que eu estava traumatizando a criança. Eu comecei a evitar visitas, bloquear entradas sem avisar e estabelecer regras. Claro que isso só fez ela piorar. A gota d'água veio quando meu filho tinha quase 2 anos. Eu cheguei na escolinha um pouco mais cedo para buscá-lo, e ele não estava lá. Nos primeiros 2 segundos eu achei que era algum mal-entendido. Nos 5 segundos seguintes eu já estava sem ar. Corri até a coordenadora, e ela me disse que meu filho tinha sido liberado para a avó porque a avó autorizada estava na lista. Só que eu nunca coloquei Dona Vera na lista. Nunca. Meus olhos queimaram. Meu corpo inteiro tremia. Liguei pro meu marido, nada. Liguei pra ela, e ela atendeu com a voz mais satisfeita do mundo. Ah, você chegou cedo demais. Ele está aqui comigo, no parquinho. Ele precisa passar mais tempo com quem realmente ama ele. Aquilo me destruiu. Não só pelo sequestro, sim, aquilo era praticamente um sequestro, mas porque ela acreditava de verdade que era a pessoa certa para criar meu filho. Como se eu não fosse suficiente. Chamei a polícia. Não era mais discussão de família, não era mais briga de sogra, era crime. Quando ela percebeu que a polícia a estava procurando, apareceu em casa com meu filho no colo e uma cara ofendida, como se eu tivesse cometido algum absurdo contra ela. Disse que só queria proteger o menino da minha negligência. Gritou, chorou, se jogou no sofá dizendo que eu estava tirando dela a única coisa que dava sentido à vida. Meu marido finalmente acordou para a realidade naquele dia. Acho que ver a mãe cercada de policiais enquanto eu agarrava nosso filho tremendo de medo, foi o choque que ele precisava. Dona Vera recebeu uma advertência séria, fomos orientados a entrar com medida restritiva, e eu deixei claro que, até ela procurar ajuda psicológica e demonstrar mudança real, não veria mais o neto. Foi difícil. Famílias quebradas nunca são um espetáculo bonito. Meu marido passou um bom tempo em terapia para entender sua própria criação, e eu precisei lidar com a culpa que não era minha, aquela culpa que mães são treinadas a carregar mesmo quando fazem tudo certo. Hoje em dia, ela tenta se aproximar, mas a verdade é que confiança, uma vez quebrada, não volta igual. Eu protejo meu filho acima de tudo, e finalmente entendi que impor limites não me faz uma pessoa ruim, me faz mãe. E essa é a história de como quase perdi meu filho para uma sogra narcisista, e de como finalmente encontrei a força para colocar minha família, a família que eu escolhi e construí, em primeiro lugar.